Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê. Me chamo Vanessa e hoje eu vim fazer com vocês o passo a passo. Na verdade, eu vim refazer o passo a passo desse suplá aqui, que é o suplá Ágape, porque algumas pessoas reclamaram comigo que o passo a passo foi feito nessa linha aqui muito escura, tá? E muita gente teve dificuldade de olhar a pontuação. Inclusive, no dia que eu gravei ele, eu estava testando outra câmera e realmente, gente, ficou bem diferente do que vocês estão habituados a assistir aqui no canal, tá? Então, devido a esse problema da linha ter sido escura e também a iluminação não estava muito boa, eu resolvi regravar o passo a passo dele, agora fazendo uma encomenda, que eu até postei aqui no canal, o vlog dessa encomenda aqui, e ela pediu esse suplá para o Dia dos Namorados. Enquanto eu estava confeccionando ele, eu já gravei o passo a passo, regravei, né? E agora acredito que ficou melhor nessa linha aqui, ficou bem mais claro, bem melhor, tá? Sempre lembrando para vocês abrirem a descrição desse vídeo, desse e de todos que eu tenho aqui no canal. Eu deixo tudo anotadinho na descrição, pontuação carreira a carreira, porque tem muita gente que vem até reclamar comigo que não falo no vídeo a pontuação, né, por carreira. Porém, eu deixo tudo na descrição, porque às vezes eu esqueço, gente, na correria, na concentração de explicar para vocês a forma de pegar o fio e tudo, né? Eu fico preocupada, focada em ensinar, né, a forma correta para vocês não perderem aí o passo a passo, e acabo que eu esqueço de deixar a pontuação falada aqui no vídeo, tá? Mas vocês podem abrir a descrição, assim, se tiver algum vídeo que não tiver, é só vocês me perguntarem que eu vou no vídeo, porque tem vídeo antigo que eu realmente não tenho, mas eu vou lá e vou botar direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, vou iniciar o passo a passo aqui com vocês. Quem ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu trouxer por aqui. Se você já curte meu conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal. Se você fizer essa peça e quiser mostrar, quiser me marcar lá no Instagram, pode me marcar no @vanacrochê, que eu vou compartilhar o trabalho de vocês, tá? E também eu te peço para compartilhar esse vídeo, para levar inspirações aí nos grupos de crochê, no WhatsApp, para levar inspiração para outros artesãos, tá bom? Então vamos lá, a agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o Barroco número 6. A cor dele é a Marsala 7136. Vou utilizar o fio Encanto, também da Círculo. Esse é um fio 100% viscose e a cor dele é a 7577. Vou utilizar uma agulha de crochê 3,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria número 14, tesoura para cortes. E vou utilizar também duas colas, uma para esse fio aqui, que é essa daqui, Tech Bond T6000, e essa aqui cola jeans, tá? Eu vou utilizar no fio de algodão, tá? 100% algodão. Lembrando que toda essa lista de materiais ela vai se encontrar na descrição desse vídeo, inclusive também a pontuação, se você tiver alguma dúvida, ok? Eu vou iniciar fazendo um anel mágico, coloco a ponta, o início do fio aqui, ó, na palma da minha mão. Vou dar um giro, ó, nesses dois dedos aqui, tá? De forma que eu cruze aqui em cima, ó, fazendo um X, tá? Esses outros dois eu vou segurar o fio e vou vir com a agulha, com a bolinha virada para baixo, o gancho, passo embaixo dos dois fios, sendo que eu vou puxar o de trás, ó, para frente, tá? Trago, dou um giro, formando assim uma alça na minha agulha, pego esse fio aqui, que é o fio que a gente vai trabalhar, e passo aqui dentro dessa alça. Desse jeito, tá? Aí formou aqui, ó, um nó inicial. Eu vou tirar esse anel do meu dedo. E aí aqui tá formadinho o anel mágico, tá? Vou começar trabalhando nesse anel. Vou colocar a agulha dentro desse anel, ó. Puxo o fio de trás para frente, formando assim duas alças. Pego o fio e faço um ponto baixo, tá? A gente vai fazer um falso ponto alto. E uma correntinha para subir, formando assim o primeiro falso ponto alto dessa volta. Agora eu vou precisar fazer 12 pontos altos dentro desse anel. Então, como eu já fiz o primeiro, agora eu vou fazer mais 11 pontos altos, tá? Antes de começar, eu vou pegar essa ponta de fio, vou descruzar ela aqui,
deixando ela livre, tá vendo? E puxo para fechar um pouquinho esse anel para ficar mais fácil para eu trabalhar aqui dentro, ó. Vou deixar ele bem menorzinho assim. Então, eu vou fazer mais 11 pontos altos aqui dentro, formando assim um total de 12 pontos altos, ok? Então, vamos lá, vou para o segundo ponto alto. Vou no terceiro. Prontinho, 12 pontos altos feitos. Agora a gente vai pegar essa ponta de fio aqui, que é a ponta do anel mágico, ó, que é o início, né? E vamos puxar e fechar ele bem, ó, bem fechadinho. Puxa com cuidado para não arrebentar o fio, tá? Pronto, ó, tá bem fechadinha essa volta. E agora a gente vai fechar aqui falso ponto alto, então tem um ponto baixo e uma correntinha em cima. A gente vai pegar aqui, ó, a parte de trás da correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo só para fechar esse anel, tá? Essa primeira volta, ó. Prontinho, já fechei. Agora eu vou tirar a linha da agulha e vou fazer outra subida com falso ponto alto. A gente não vai subir correntinhas, tá? Se você já está habituado a trabalhar com correntinhas, pode subir correntinha. Só fechar, ponto baixíssimo, e daqui já sobe a correntinha, tá? Mas eu vou fazer essa técnica aqui de subida, porque eu não gosto de que fique aquela correntinha marcando as subidas, né? Que você visualiza que tá ali, né? O início das voltas. Então, eu vou vir aqui no segundo ponto alto, coloco a agulha de trás para frente, desse jeito. Pego essa alça aqui, ó, e vou jogar ela aqui para trás, tá? Desse jeito, ó. E vou dar só uma ajustada aqui, para não ficar muito larga essa alça. Pronto. Não muito, tá? Se apertar muito também fica ruim. E vou voltar aqui no mesmo lugar que eu passei essa alça. Coloco a agulha aqui, ó, no mesmo ponto que eu passei a alça para trás, pego o fio lá de trás, trago para frente, duas alcinhas e puxo o fio e faço um ponto baixo. E uma correntinha para subir o próximo falso ponto alto dessa volta. Agora eu vou fazer outro ponto junto desse aqui, que a gente vai começar a fazer aumentos, tá? Nessa segunda volta. Então, eu vou fazer 2 pontos altos em cada ponto alto de base. Venho no próximo, mais 2 pontos altos. No do lado, mais 2 pontos altos. E vou fazendo assim por toda a volta. Então, se a gente começou com 12 pontos altos, a gente vai terminar essa volta com 24 pontos altos, ok? Vou fazer tudo aqui e a gente já retorna. Olha, eu voltei aqui nesse último ponto, que é o falso ponto alto. A gente vai trabalhar ele de forma diferente, tá? Vou deixar uma dica aí pra vocês, porque a gente passou a alça lá pra trás, né? Fechamos um ponto baixíssimo, que tá aqui, ó. E depois passamos a alcinha pra trás. Ele ficou com 2 alcinhas na parte de cima dele, né? Então, eu vou pegar ele aqui, ó, centralizado, gente. Vou atravessar o ponto mesmo, tá vendo o ponto aqui? Eu vou pegar, vou colocar a agulha aqui no meio dele, ó. Atravessando, tá? Pego o fio lá atrás, trago e faço os 2 pontos aqui, ó. Aqui, ó, atravessando o ponto, tá? Só para ele poder ficar centralizado. Não vai ficar um buraco nem aqui e nem aqui, tá ok? Então, ó, prontinho. Agora é só fechar a volta naquele ponto, aquele falso ponto alto novamente. Pegando a alcinha aqui, ó, de trás da correntinha, pego o fio e faço ponto baixíssimo, fechando assim essa segunda volta. E ficou perfeito, ó, tá? Agora, vamos fazer o mesmo esquema. Tira a agulha da linha, venho no segundo ponto, passo a agulha aqui, ó, em cima, de trás para frente, pego essa alça, jogo aqui para trás, desse jeito, e agora eu volto aqui na frente, né? Mesmo lugar, ó, e faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o próximo falso ponto alto da terceira volta. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um aumento aqui nesse ponto que a gente iniciou, tá? Faz mais outro ponto alto aqui juntinho dele, ó. E vamos fazer um isolado no próximo, tá? Agora a gente vai começar a espaçar os aumentos, ok? E no próximo a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. E no da frente, um isolado, tá? Essa vai ser a sequência dessa carreira. Vamos fazer 2 pontos altos em um ponto de base. Em um ponto a gente vai fazer com 2 e outro 1.
Um com 2, outro com 1, tá bom? Total dessa volta vão ser 36 pontos altos. Pessoal, cheguei aqui no final dessa terceira volta, só para recapitular, que esse último ponto aqui eu peguei ele atravessado no meio, tá? E agora a gente vai fazer o mesmo esquema. Fecha com ponto baixíssimo, pegando a correntinha pegando a alça da correntinha de cima do falso ponto alto e fecho a volta. Agora eu passo a alça para trás no segundo ponto de base, ó. Pego, passo a alça aqui para trás. Puxo aqui um pouquinho, pouca coisa, só para ajustar. Volto aqui, ó, no mesmo ponto que eu passei a alça para trás, faço ponto baixo, correntinha para subir o próximo falso ponto alto. Beleza? Agora a gente vai fazer outro ponto alto no mesmo lugar que eu fiz esse, tá? Mais um aumento, tá bom? Essa quarta volta. Ó, fazer outro ponto alto de base nesse mesmo, fazendo assim um aumento nessa quarta volta. E agora a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos altos separados, tá? Um em cada ponto alto de base, para a gente poder começar a espaçar esses aumentos. Então, essa primeira vai ser com aumento e 2 isolados, tá? Então, o próximo, que é no segundo ponto alto de base, ó, do aumento de baixo, tá vendo? Eu vou fazer o aumento, só para deixar essa dica para vocês não se perderem, tá? A gente faz o aumento sempre no segundo ponto alto do aumento de base, do aumento da base aqui, tá? Venho mais 2 pontos altos seguidos, ó. E agora eu vou fazer outro aumento, tá ok? Então, a sequência, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô fazendo rapidinho, gente, mas tem esse passo a passo, se vocês quiserem ver ele mais devagar. Ele já tem aqui no canal, tá? Que é o do Suplá Ágape. Ele tá até num verde petróleo, a gravação dele, tá bom? Então, a sequência vai ser 2, né? 2 no mesmo ponto de base, depois 1, depois 2, depois 1 e depois 2. Tá ok? Vamos fazer assim por toda a volta, nos encontramos aqui. Total dessa carreira, 48 pontos. Pessoal, vou ter aqui no final dessa volta. Se ele começar a emborcar um pouquinho, né, é só dar uma esticadinha para o ponto ele assentar aí pro lugar, tá bom? Vou fazer, já fiz aquele centralizadinho aqui, ó, tá? Agora eu vou fazer o fechamento com ponto baixíssimo e atravessar a alça lá para trás nesse segundo ponto alto, ok? Desse jeito, ó, vou apertar aqui um pouquinho. E agora eu vou voltar aqui no mesmo lugar, faço o ponto baixo e a correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa volta. Agora a gente vai fazer o seguinte, essa volta a gente não vai fazer aumentos, a gente vai fazer aumento de correntinhas, tá? Então eu vou fazer uma correntinha de separação, vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto isolado, tá? Desse jeito, ó. Uma correntinha de separação, venho no próximo, outro ponto alto isolado, uma correntinha de separação, no próximo, outro ponto alto isolado, uma correntinha de separação. Só isso, ó. Essa vai ser a sequência, tá? Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó, um pedaço. Ele vai ficar embabadando um pouquinho, mas é normal, tá bom? Porque a gente tá fazendo muitos aumentos, ó. Mas depois vai ficar bom, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar, tá? Aqui emborca um pouquinho e aqui vai embabadar um pouquinho. É assim mesmo, não tem problema. Então, o total da quinta volta, 48 pontos, com uma correntinha de intervalo. Só voltei aqui, fiz o último ponto alto e a última correntinha. Agora eu vou pegar aqui em cima novamente, ó, da alcinha da correntinha de cima do ponto e faço ponto baixíssimo para fechar essa volta, tá? Eu vou correr aqui com mais um ponto baixíssimo em cima dessa primeira correntinha. Ó, faço assim um ponto baixíssimo. Pronto, cheguei aqui nesse espaço. Agora eu tiro aqui a agulha da linha, venho aqui com a alça no segundo ponto alto de base, no mesmo esquema, ó, jogo a agulha de trás para frente, pega essa alça e jogo para trás. Quem tá acostumado a trabalhar com correntinhas pode subir correntinhas nessa parte, tá? Vou ajustar aqui um pouquinho e vou voltar nesse mesmo lugar onde eu passei aqui a alça para trás, pego o fio lá de trás, trago para frente,
ponto baixo e correntinha, ok? Ficou assim, ó. Vou fazer uma correntinha de separação e no próximo ponto alto de base, um ponto alto. Ok? Desse jeito, ó. Vamos começar a fazer redinhas. Uma correntinha de separação no próximo ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, é a mesma sequência da volta anterior, tá? A gente vai fazer ajustes agora, porque ele embabadou, né? Na primeira, ó. Como é que tá? Fica subindo assim mesmo, tá? Normal. Então, eu vou continuar fazendo a sequência igualzinha da volta anterior. Um ponto alto em cada ponto alto de base com uma correntinha de separação, tá? Vamos fazendo assim por toda a volta, nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final, agora a gente vai fechar novamente com ponto baixíssimo, pegando a alcinha de trás do ponto e fecho. Agora eu vou correr aqui em cima dessa correntinha, ponto baixíssimo, né? Tiro aqui a alça da agulha, venho aqui no próximo ponto, pego, atravesso a agulha de trás para frente, pego essa alça, passo lá para trás. E agora eu volto aqui no mesmo lugar que eu passei essa alça, puxo o fio lá de trás, trago para frente, ponto baixo, correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa volta. Estamos na 7ª volta, tá? E até agora 48 pontos altos, ok? Nessa terceira volta a gente vai fazer também uma correntinha de separação, tá? Que a gente vai fazer mais um ajuste, ó. Continua embabadando, tá ok? Vamos fazer mais uma carreira de ajuste. Então, mesmo esquema, gente. Um ponto alto em cada ponto alto de base com uma correntinha de separação, tá? Vamos fazendo assim por toda a volta. E aí a gente se encontra aqui. Prontinho, cheguei aqui no final dessa 7ª volta. Vamos fechar e subir a próxima, mesmo esquema. Na correntinha de cima, pegar a alça de trás e ponto baixíssimo, tá? E agora vou correr novamente um ponto baixíssimo em cima dessa correntinha. Prontinho, vou tirar a linha da agulha, venho com a agulha aqui de trás para frente, passo a alça para trás. Volto aqui. Volto a alça no mesmo lugar que eu passei ela para trás. Pego o fio, trago para frente, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o falso ponto alto da próxima volta, tá? Agora, nessa 8ª volta, a gente tem uma diferença na pontuação, que vão ser 2 correntinhas de separação, tá? Pra gente começar a fazer os aumentos. Porque aqui ele já começou a emborcar um pouquinho, ó, tá? Embora a gente estique ele fique retinho, ele começou a emborcar, agora a gente tem que fazer o aumento, tá ok? Então, vamos lá. Vai ser a mesma pontuação, 48 pontos altos, um em cima de cada ponto alto de base, porém, somente a alteração vai ser 2 correntinhas de separação entre um ponto e outro. Tá? Então, vocês vão fazendo de vocês aí. Eu vou fazer o meu aqui, ó. Tá? Desse jeito. E nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta, vamos fechar no mesmo esquema, pegando a alcinha de trás da correntinha, fecha ponto baixíssimo. E agora a gente vai correr 2 correntinhas, né? A gente vai correr para poder passar a alça aqui para trás nesse ponto aqui, né? Então, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, um em cada correntinha. 1 e 2, tá? Tira aqui a linha da agulha, vem aqui, ó, nas alcinhas do ponto alto. Pego essa alça, passo ela para trás, desse jeito, e ajusto aqui um pouco, para não ficar muito grande, né? Vai ficar aqui, essa parte vai ficar um pouquinho mais durinha mesmo, é normal. Agora eu volto aqui no mesmo lugar que eu passei essa alça, coloco a agulha, puxo o fio lá de trás, faço ponto baixo e correntinha para subir o próximo falso ponto alto, tá? E vou fazer mais uma volta igualzinha, com 2 correntinhas de separação. E agora um ponto alto em cada ponto alto de base, totalizando assim essa 9ª volta, 48 pontos altos, com 2 correntinhas de separação, tá?
Então, vai ser uma volta de ajuste, já que ele tá embabadando um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, começou a subir, né? Babadar. Então, a gente vai fazer uma volta de ajuste. Tá bom? Já tá, ó. Se você esticar ele, ele já vai pro lugar. Beleza? Vamos fazer essa sequência e voltamos aqui. Prontinho, cheguei aqui no final dessa volta. Agora, a gente vai fazer o mesmo esquema, fechamento, né? Ó, ponto baixíssimo para fechamento. Vou correr em cima dessas duas correntinhas com ponto baixíssimo. Primeira e segunda. Tiro a agulha da linha, passo aqui, ó, atravesso a agulha de trás para frente e passo essa alça para trás. Ajusto aqui. E agora a gente vai começar a 10ª volta, fazendo um falso ponto alto. Só que agora a diferença é que a gente vai precisar aumentar mais uma correntinha. Então, o intervalo entre um ponto alto e outro serão 3 correntinhas, ok? Venho aqui, faço ponto alto em cima desse. E 3 correntinhas. Outro ponto alto em cima desse. 3 correntinhas, ok? Então, essa vai ser a sequência. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá bom? Essa vai ser a última volta de redinhas, tá? Desses quadradinhos aqui, tá bom? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Prontinho, cheguei aqui no final, fiz o último ponto alto e as 3 correntinhas. E vamos fechar na correntinha aqui em cima do ponto baixo, né? Pegando a alcinha de trás, fechei. Vou tirar a agulha da alça. E aí, eu atravesso aqui essa primeira correntinha. Se você quiser, pode pegar a primeira alça, ó, a alcinha de trás, ou pode pegar as duas, tá? Ó, eu vou pegar as duas. Eu vou pegar a primeira alça e a alça da frente também, tá? Deixando só essa aqui de baixo, ó. Tá? No meio da agulha. Então, eu pego essa alça e jogo ela para trás. Por aqui. Ó, por aqui, desse jeito. E depois que eu passei essa alcinha para trás, por dentro da correntinha, eu volto aqui no meio desse espaço, pego o fio lá atrás, trago para frente, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa volta. E vai ser aqui no meio desse espaço, ok? Vou fazer mais 2 pontos altos, desse jeito, tá? Totalizando 3 pontos altos dentro desse quadrado. No próximo quadrado, vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo, mais 3. 1, 2 e 3. Então, essa sequência, a cada quadradinho desse aqui, a gente vai colocar 3 pontos altos dentro de cada um, tá bom? Não tem nenhuma exceção, tá? Então, a gente vai preencher toda essa volta, 11ª volta, com pontos altos. Essa volta aqui, a gente vai fechar um total de 144 pontos altos, ok? Vamos dar a volta todinha e nos encontramos aqui. Prontinho, terminei essa volta de todas de pontos altos. Ele fica assim, meio babadando. Depois a gente vai dar uma esticadinha nele aqui para ele pro lugar, tá? Vou cortar o fio, terminei aqui os últimos 3 pontos. Agora eu vou cortar o fio pra gente mudar a cor. Se você quiser, se você estiver fazendo ele cor única, não vai cortar, né? Só continuar a sequência que eu já vou passar na próxima volta. Então, corto o fio, puxo aqui direto. Vou pular esse primeiro ponto, falso ponto alto, tá? Não fecho nele. Eu venho no segundo, eu coloco assim, ó, de trás para frente, mas você pode botar de frente para trás também, do jeito que você estiver acostumada. E eu vou jogar aqui no último ponto, ó, de cima para baixo. Agora eu venho aqui nesse falso ponto alto por baixo, ó, e jogo ele aqui, ó, na correntinha de cima, tá? Pronto, fechei o ponto. Esse fio aqui para baixo, reservando ele aqui para depois a gente fazer o arremate, tá? Aqui, ó.
deixar ele aqui por baixo. Vou pesar agora, porque eu vou fazer o cálculo do preço, né? Deixar para vocês aí no vídeo a quantidade que gastou em gramas. Toda vez que eu troco de cor, eu peso, tá? Ou então você pesa o novelo no antes e depois pesa no final. Pesa o novelo no início de começar o trabalho, né? Cada cor, cada novelo, e depois você pesa no final, tá? E aqui pra mim tá dando essa base 61 gramas. Vou começar a trabalhar com fio dourado, a gente vai fazer aquele detalhe, né? No meio dele, com um fio de outra cor, tá? E eu vou fazer ele no dourado. Como é que eu inicio uma troca de cor? Eu coloco a agulha aqui, ó, qualquer ponto desse da base, eu coloco a agulha na alça de trás do ponto alto do ponto baixo. Eu não faço nó inicial, tá? Eu só posiciono o fio, deixo um pouquinho grande pra gente depois arrematar no final. Pego o fio, trago pra cá pra frente. Agora, eu posiciono o fio na minha mão e vou segurando o outro, tá? Pra não correr, tá? Pra não perder o fio. E aí, vem com a agulha, coloco a agulha aqui na frente desse ponto, ó. Pegando as duas alças agora. Pego o fio lá de trás e trago pra frente. E agora eu fecho um ponto baixo. Desse jeito, tá? Então, já prendi o fio, ó. Ok? Ó. Fio tá preso, tá? E vou trabalhar agora uma sequência de pontos baixos aqui nessa volta, tá? E não vou fazer aumento algum. Se você for fazer, no caso, um outro trabalho que vai começar com ponto alto, é só fazer a correntinha de cima, aquele falso ponto alto. Pronto. Tá bom? Só começar daqui, tá? Mas essa sequência vai ser toda de pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto alto de base. Aqui, gente, como esse fio de viscose, ele não tem elasticidade alguma, a gente vai fazendo com a mão leve, tá? Para não ficar muito apertado. Quem tem ponto apertado tem que ter atenção nisso, porque senão vai repuxar nessa parte aqui, tá bom? Porque o fio de algodão, ele tende a assentar por ele ser um fio macio, né? E ele tem um pouco de elasticidade. Pouco, mas tem. Já o fio de viscose, não, tá? Então, eu vou fazendo assim, ó, bem, com a mão bem levinha. E vou, depois de fazer os pontos, eu vou dando uma esticadinha, ó. Assim, ó, tá? Pra ver se não ficou muito repuxado. É só isso, gente. Vamos fazer essa sequência toda de pontos baixos a volta inteira. E a gente se encontra aqui para o fechamento, arremate e a subida da próxima. Cheguei aqui no final dessa volta, agora a gente vai cortar o fio. Deixa grandinho para poder arrematar, colocar na agulha e não ficar escapando, tá, gente? Puxo aqui direto. E agora a gente vai arrematar da seguinte maneira. Tem esse primeiro ponto baixo que a gente fez. Esse primeiro ponto baixo que a gente fez, a gente não vai fechar nele, tá? A gente vai fechar no segundo. Eu vou vir aqui, ó, com a agulha de trás para frente. Puxo. E vou vir aqui com a agulha de cima para baixo. E, na verdade, eu reconstruí essa alcinha de cima do primeiro ponto, tá? Vai ficar assim, ó. Agora, eu vou vir aqui, nesse ponto aqui, e vou jogar o fio. Vou atravessar essa alça, ó. Vou atravessar esse primeiro ponto e vou jogar lá para trás, tá? O que a gente fez aqui foi reconstruir essa alça do primeiro ponto, tá? Na agulha de tapeceiro. Pronto. Agora eu vou deixar assim, ó, vou dar um laço aqui, ó, só para reservar ele, esse fio. Ó, dou um laço aqui, só para ele não ficar soltando, tá? Porque depois a gente vai colar ele e arrematar, ok? E vamos iniciar. Vou pesar mais uma vez. Tá dando 67 gramas, né? Então deu 61. Então gastamos 6 gramas nessa volta. Bem, vamos iniciar então a volta, a 13ª volta, tá? Como é que eu vou fazer? Vou colocar a agulha aqui, ó, em qualquer ponto desse de base, eu coloco a agulha na alça de trás do ponto. Pego aqui o fio da cor que a gente vai começar a trabalhar, sem fazer nó inicial, deixando um pedaço pra gente arrematar depois. Puxo o fio aqui pra frente, tá? Segura aqui pra ele não correr, tá bom? E agora eu venho aqui na parte da frente do ponto, ó,
pego as duas alças juntas, pego o fio lá de trás, trago para frente, ponto baixo e correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa volta, ok? Agora eu vou fazer mais um ponto alto e mais um ponto alto. Vão ser 3 pontos altos. E vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou pular um ponto de base e venho no próximo ponto e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. Pulo um ponto de base e venho no próximo e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Então, gente, a sequência vai ser essa, ó, 2 correntinhas de separação, tá? E agora eu vou pular um ponto de base. Então, a gente vai fazer assim, ó, por toda a volta e a gente se encontra aqui. Prontinho, cheguei aqui no final dessa volta, fiz as últimas 2 correntinhas, agora a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na correntinha de cima do falso ponto alto, atravesso a agulha aqui, ó, nesse ponto, pego o fio lá atrás e faço um ponto baixíssimo, fechando assim a volta, tá? Vou vir aqui nesse ponto aqui do lado, jogar a agulha aqui nele, ó, pela frente e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui no próximo, coloco a agulha e faço ponto baixíssimo. Porque eu quero correr esses pontos para poder chegar aqui no meio, tá? Vou tirar a agulha da linha. Nessa primeira correntinha aqui, eu vou atravessar a alça dela de trás para frente com a agulha, coloquei bem no meio, ó, da correntinha. Pego essa alça, jogo para trás. É apertadinho mesmo, tá? E agora eu volto aqui no espaço, aqui nesse quadradinho, coloco a agulha, puxo o fio, faço ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto, tá? Vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. Total de 5 pontos altos. Total aqui de 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Vou fazer 3 correntinhas. Venho aqui nesse próximo quadradinho, esse próximo espaço, vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Desse jeito, ó. Ok? Mais 3 correntinhas. E agora faço mais 5 pontos altos aqui no próximo quadradinho. Próximo espaço, né? 3, 4 e 5. 3 correntinhas. No próximo quadrado é ponto baixo. 3 correntinhas. No próximo quadrado são 5 pontos altos. Ok? Então, essa vai ser a sequência, ó. Vou mostrar pra vocês. Cada quadrado desse que a gente faz 5 pontos altos vai ser um coração que a gente vai fazer. Ok, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o início do coração, ó. Tá? A pontinha dele. Então, a gente vai fazer assim por toda a volta e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final, vamos fechar e subir a próxima volta. Vou vir aqui nesse ponto, nesse falso ponto alto, na correntinha de cima dele, atravesso a correntinha, coloco aqui, ó, atravessa aqui o ponto, pego o fio lá atrás e faço um ponto baixíssimo, tá? Para fechar essa volta. E agora eu vou subir correntinhas, pra gente poder começar a desenhar o coração, tá? Vou fazer 2 correntinhas que equivale a um ponto alto meu, mas se o seu for maior, se o seu ponto alto for grande, eu recomendo que você faça com 3 correntinhas, tá? Vou laçar o fio, vou voltar no mesmo lugar que eu subi essa correntinha, ó, no mesmo ponto, e vou fazer outro ponto alto. Desse jeito, tá? Já fizemos um aumento aqui nessa parte. Agora, no próximo ponto, eu também vou fazer um aumento, vou fazer 2 pontos altos. Tá? Então, já são 4 pontos altos. No meio, nesse ponto do meio, vou fazer um ponto alto somente. Nesse aqui, eu vou fazer 2.
E nesse aqui eu vou fazer 2. Então, o total de pontos altos aqui vão ser 9. 9 pontos altos. 2 correntinhas de separação e passo pro próximo coração direto aqui, ó. Já vem aqui pro próximo, tá? Primeiro ponto, a gente vai fazer 2 pontos altos nele. O segundo, a gente vai fazer 2 pontos altos também, no mesmo ponto de base. O do meio, a gente vai fazer somente 1. O próximo, a gente vai fazer 2. E no outro, que é o último, a gente vai fazer 2. Prontinho, ó, como é que tá ficando o desenho do coração, tá? Agora, 2 correntinhas de separação e passo pro próximo. E já vem aqui direto pra cá, fazendo 2 pontos altos. Tá ok? Ó. Desse jeito, tá, gente? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Chegamos aqui no final, fiz as últimas 2 correntinhas. E agora a gente vai prender com ponto baixíssimo na correntinha de cima, tá? Dessas 2 correntinhas aqui na correntinha de cima, eu atravesso assim, ó. Pego o fio lá de trás, trago e faço ponto baixíssimo para fechar, ok? Agora eu vou subir mais 2 correntinhas. E aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Prontinho, desse jeito, ó. Um aumento, tá? Vou fazer uma sequência de pontos altos isolados, tá? No próximo ponto, eu faço um somente. No outro também. No outro também. No outro. No próximo. No próximo. No penúltimo. Desse jeito, tá? E no último, o aumento. Então, o aumento só nas bordas, né? Só no início e no final, ok? Pra gente poder aumentar o coração. E aqui vai ficar com 11 pontos altos. Sem correntinha de separação, a gente vem direto aqui pro próximo ponto, próximo coração. E faço aqui o aumento no primeiro ponto, tá? Agora é só fazer a sequência de um ponto alto isolado em cima de cada um. E chegou no último, a gente faz o aumento. Beleza? Prontinho. Só passar agora pro próximo coração, ó. Vamos fazendo assim por toda a volta e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final, agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo na correntinha de cima, né? Aquela segunda correntinha. Vou atravessar aqui a agulha, pego o fio lá de trás, trago pra frente, ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou voltar com a agulha para trás, venho aqui nesse espaço, ó. Pego o fio novamente e vou fazer um ponto baixíssimo novamente, ó. Atravesso, fazendo um ponto baixíssimo, ó. Aqui, ok, ó. Pegaram? Vai formar aqui um ponto baixíssimo, tá? Passei direto, tá? Por dentro da alça. E vou laçar o fio, vou contar um ponto, 2 pontos. No terceiro, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Vou fazer, na verdade, estou fazendo aquela voltinha em cima do coração, tá? E agora eu vou contar 1, 2 pontos no terceiro, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, da ponta para o meio, vou fazer outro ponto baixíssimo. Para fazer essa curvinha aqui do coração, tá bom? Conto 1, 2 e no terceiro novamente, vou fazer mais 5 pontos altos.
2, 3, 4, 5. No meio aqui, eu vou fazer ponto baixíssimo. Prontinho, olha aí o coração, gente, formado. Olha que lindo esse coração. Vamos dar sequência, vamos fazer outro coração. 1, 2, 3, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ponto baixíssimo. Laço. 1, 2, 3, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no meio, ponto baixíssimo. Outro coração formado, tá? Olha como é que tá ficando. Beleza? Vamos fazer assim por toda a volta. E nos encontramos aqui para a gente poder fazer o detalhe em dourado. Depois a gente vai arrematar e acabou a peça. Então a gente já está na última volta e falta só agora um detalhe que a gente vai fazer aqui, um contorno, né? Nessa última volta, ok? Cheguei aqui no final, agora a gente vai, ó, já fiz todas as curvinhas dos corações. Vamos cortar o fio. Vou vir aqui nesse ponto baixíssimo. Vou atravessar ele aqui. Vou pegar o último ponto de cima para baixo. E agora eu jogo lá para trás, tá? Vou esconder o fio aqui para baixo. Vou esconder esse fio aqui nesses pontos altos aqui. Tá bem apertado. Ó, pronto. Agora eu vou deixar aqui, depois no final a gente arremata. E vamos começar a fazer o acabamento com o fio dourado. Então eu venho aqui em qualquer ponto desse, vou pegar aqui o segundo, ó, vou fechar, vou iniciar nesse segundo, não no primeiro, tá? Para não ficar muito apertado aqui esse meio. Então eu venho assim, ó, coloco a agulha, atravessando de frente para trás, com essas duas alcinhas do ponto. Deixo aqui um pedaço grande da ponta para arrematar depois. Pego o fio sem fazer nó inicial e sem amarrar. Só posiciono para ele não correr aqui, não escorregar, tá bom? Aqui, ó. Segura aqui com o dedo aqui para ele não escorregar. E agora a gente vai começar a fazer, ó, ponto, correntinha, coloco a agulha no ponto, puxo, faço ponto baixíssimo. Coloco a agulha no próximo ponto, puxo, ponto baixíssimo. Venho no próximo, pego ponto baixíssimo, pego o fio, né, ponto baixíssimo. E aí vamos fazendo ponto correntinhas em todos esses pontos, ó. Né, todos esses pontos, e agora quando chegar no ponto baixíssimo, a gente vai na base, onde a gente pegou ele, ó, onde a gente fez ele, e a gente vai fazer outro por aqui, ó, pegando aqui, tá? Para ficar por cima desse ponto baixíssimo. Venho no próximo, ponto correntinha. No próximo, correntinha. Tá? Ponto baixíssimo direto, ó. Tô fazendo tudo com ponto baixíssimo. Fiz esse aqui, agora eu vou fazer esse último aqui. E aqui, quando chegar esse meio, onde está o ponto baixíssimo, a gente vai fazer outro ponto baixíssimo pegando aqui nesse meio também, ó. Pego o fio aqui atrás, trago, faço ponto baixíssimo, tá? Agora eu venho no próximo ponto, que é o primeiro ponto, esse aqui, ó. Esse ponto aqui, tá? Coloco a agulha aqui e faço ponto correntinha, ponto baixíssimo, ó. Ok? Tô fazendo um pouquinho mais rápido, só para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Vou trabalhar esse último.
Depois venho aqui no pé do ponto baixíssimo, faço outro ponto baixíssimo, venho pro próximo ponto, no próximo, vai esticando um pouquinho, ó. Olha como é que tá ficando. Fazer mais um pouquinho aqui, tá? Até chegar nessa outra curvinha, para mostrar para vocês. Esse aqui é o último. Agora eu venho aqui embaixo, onde eu faço ponto baixíssimo também por cima desse. E agora eu venho no primeiro ponto e vou subir novamente, ó. Ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, e vai esticando, vai assentando os seus pontos aí para não repuxar, tá bom? Olha que lindo que tá ficando esse acabamento. Esse detalhe, né? Então, eu vou fazer assim por toda a volta, ó. E a gente se encontra aqui para finalizar e fazer os arremates. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os arremates, né? Para deixar essa dica para vocês. E se você já fez essa peça aqui, tá fazendo essa peça comigo, não deixe de me marcar lá no Instagram, tá bom? Que assim eu compartilho também o trabalho de vocês, se vocês trabalham, empreendem com isso, né? Já é uma forma de divulgação, de ajuda. E também vou adorar ver, né? Vou amar ver o resultado de vocês também. Se você já gostou desse passo a passo, deixa o like aqui pra mim, porque assim você me ajuda a trazer mais conteúdos também aqui pro canal. Tá fazendo esse modelo comigo, ainda não é inscrito? Se inscreva, tem um botãozinho vermelho aqui no canto direito da tela. E também embaixo do vídeo tem um botão inscrever-se, não paga nada, gente, é gratuito, tá bom? E aí você ativa o sininho nas notificações de todas, que é aquele primeiro sininho, que aí toda vez que tiver um passo a passo aqui, você vai receber uma notificação que o YouTube vai te avisar quando tiver conteúdo novo, tá bom? Então, vou terminar aqui essa volta e a gente se encontra aqui. Prontinho, fiz toda a volta com esse alinhavar, né, em torno do coração, ficou lindíssimo. Já já vou mostrar pra vocês como é que ficou a peça pronta. Agora vamos cortar aqui e fazer o arremate. Ó, vou cortar, fiz o último ponto, ó. Fiz o último, tá? E esse espacinho aqui a gente vai fechar na agulha de tapeceiro, ok? Cortar aqui grandinho. Puxa aqui direto. Tem que se atentar aqui nesse final, tá bom? Pra poder ficar bem certinho. Ó, aqui a gente vai fazer da seguinte maneira, tá? Você pode fazer assim, ou pode fazer assim, tá? Eu vou fazer assim, que eu já tô mais acostumada. Ó, puxa bem aqui pra fechar o ponto. E agora é só jogar aqui dentro desse último ponto aqui, ó, a agulha, e joga lá pra trás, tá? Que aí já fecha essa última, ó, última correntinha aqui, ó. Beleza? Aqui atrás a gente vai colocar um pouquinho de cola. Eu vou colocar essa daqui, tá? Essa cola aqui, ó, Tec Bond. Vou colocar aqui nesse meio, ó. Deixa eu conseguindo ver aí. Nesse meio, porque eu vou amarrar, vou dar um laço aqui. Desse jeito, ó. No sentido mesmo do fio. E agora eu vou alinhavar aqui, ó. Vou vir aqui. E coloco a agulha aqui por baixo, ó. E vou passando cola aqui embaixo, ó. Agora eu venho pro outro. Passo cola. Vou no outro. Essa quantidade aqui fica por conta de vocês, tá? Eu gosto de passar umas 3 ou 4 vezes, pelo menos, para poder garantir que tá bem coladinho, tá? Passo cola aqui. E vou fazer aqui pela última vez. E agora eu vou até o fio de algodão, ó, pegar ele também, ó. Pra poder esconder bem essa pontinha, tá? E vou passar cola aqui embaixo. Levanto bem, ó, passo cola, agora corto.
bem rentinho. E puxa um pouquinho aqui para baixo, ó, para poder não ficar aparecendo. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado, tá? Só não vou gravar, mas é fazer o mesmo procedimento igualzinho, tá? Vou mostrar o fio de algodão, como é que eu faço. Ó, fio de algodão, eu vou pegar e vou jogar ele aqui para baixo. Vou esconder ele primeiro, né? Pronto, agora eu vou dividir aqui no meio o fio, com 3 fios para cada lado, ó, no meio mesmo, ó. Vou pegar aqui só um, pega um fio aqui, uma linha aqui na parte de baixo, pega uma linha aqui embaixo. E vou passar a cola jeans, tá? No fio de algodão. Porque ela não fica esbranquiçada. Ela fica muito discreta. Porque o fio de algodão tende a ficar durinho, né? Aparecendo. Aí, ó, primeiro laço eu aperto bem devagar para não repuxar aqui, tá? A parte onde acabou o fio. Senão vai repuxar, fica feio. Passo mais um pinguinho de cola. E dou mais um laço. E esse segundo laço eu já aperto mais, tá? Porque já tá colado o primeiro laço, né? Vou dar um terceiro, tá bom? Prontinho. E corto. E agora eu venho aqui com esses fios aqui, ó. Vou esconder esse nó. Ele ficou com um sujinho de cola, então ele vai ajudar a tampar também, né? Desse jeito, tá? Pronto. Tá escondido aqui. E os outros é só fazer o mesmo esquema, tá? Também não vou gravar, mas vocês vão fazer do mesmo jeito, ó. Tá ok? Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a peça. Prontinho, gente. Tá aqui o resultado. Olha que lindeza que ficou esse modelo. Eu tô aqui imaginando de vocês como que ficou a cor que você fez. Comenta aqui embaixo no vídeo pra mim, vou adorar saber. Se você pegou alguma encomenda também, que cor que você tá fazendo essa encomenda, quantos que foram. E me diz se esse modelo não faz sucesso, gente, por aí. Ele é muito econômico e muito lindo, né? Então deixa comentado aqui pra mim, se você tiver alguma dificuldade também, pode me chamar lá no Instagram, tá bom? E se você fez também essa peça, não esqueça de me marcar, tá bom? Que eu vou amar ver o seu resultado também. Então, antes de eu me despedir de vocês, só peço para vocês garantirem aquele like se você ainda não deixou, tá bom? Eu sei que vocês gostaram desse passo a passo, então deixa o like aí para mim. E muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau!